Olá, uma ótima noite para você, seja muito bem-vindo. Sextou, minha gente, e sextou cheio de notícias. Notícias que envolvem, obviamente, a repercussão aí do tarifaço de Trump e tem muita coisa para eu contar para vocês, então fica aí até o final, já aproveita, curte esse vídeo, já espalha, compartilha para você realmente fazer com que a informação ande, informação com opinião, para você ficar realmente por dentro de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Hoje, o governador Tarcísio se reuniu com o chefe da Embaixada dos Estados Unidos sobre o tarifaço e irritou o Dudu Bananinha. O dólar segue em alta na expectativa de mais anúncios de Trump. Eduardo Bolsonaro segue firme com sua estupidez e arrogância, comemora o que prejudica o Brasil e põe o pai mais perto da cadeia. E o anão diplomático que envergonha o Itamaraty e puxa Lula ainda mais para baixo. Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui no Jornal da Joyce. Bom, gente, o anúncio das novas tarifas de 50% contra produtos do Brasil por parte dos Estados Unidos continuou a mexer com os mercados, enquanto analistas e investidores tentavam avaliar os possíveis impactos nos diferentes setores da economia. O dólar fechou em alta de 5,54. Já a bolsa caiu 3%. É prejuízo em cima de prejuízo. Gente, presta atenção no perigo disso que está acontecendo. Se o dólar permanecer alto, a inflação do Brasil persiste e o Banco Central mantém os juros altos, atualmente no patamar de 15%, que é o maior em quase 20 anos. Isso desacelera a economia e a gente pode entrar em recessão. Mas os americanos também têm com o que se preocupar. A medida também pode impactar os preços dos alimentos nos Estados Unidos, principalmente da carne e do café. E cerca de um terço do café consumido lá nos Estados Unidos, o maior consumidor mundial da bebida, vem aqui do Brasil, que é o maior produtor mundial. As exportações anuais do café brasileiro para os Estados Unidos chegam a 8 milhões de sacas. Os Estados Unidos, obviamente, vão procurar outros mercados para importar café, mas nenhum mercado será o suficiente para substituir o do Brasil. Logo, o cafezinho americano vai disparar nos Estados Unidos se Trump mantiver a promessa do tarifaço. E aí sobe carne, sobe café, também tem inflação. Bom, enquanto Lula e Eduardo Bolsonaro só falam besteiras, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, toma a frente dessa história e se reúne com o chefe da Embaixada dos Estados Unidos para discutir o tarifaço de Trump. O encontro aconteceu em Brasília com Gabriel Escobar. E no X, no antigo Twitter, Tarcísio afirmou que a responsabilidade é de quem governa. Eu vou ler o texto na íntegra que ele escreveu. Conversamos, abre aspas, conversamos sobre as consequências da tarifa para a indústria e agronegócio brasileiro, além dos impactos para as empresas americanas. Vamos abrir diálogo com as empresas paulistas, lastreando em dados e argumentos consolidados para buscar soluções efetivas. Bom, São Paulo é o estado que mais perde caso o presidente Donald Trump cumpra essa promessa maluca de taxar em 50% as exportações brasileiras. Dos cerca de 40 bilhões que o Brasil vende para os Estados Unidos, São Paulo responde por um terço do total. Tarcísio, com essa boa jogada, não só fez o que se espera de um bom governador do maior estado brasileiro, como marcou mais um posicionamento político que certamente vai ajudá-lo em 2026. O encontro acontece também em meio ao embate de Tarcísio com Lula. Lula e Tarcísio estão empatados nas pesquisas na disputa para a presidência em 2026. E quem não gostou nada, gente, dessa história, nadinha, foi o Dudu Bananinha. Ficou nervoso demais com esse encontro que teve entre Tarcísio e o representante dos Estados Unidos. Isso causou revolta no clã Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro deixou evidente sua irritação com o governador e chegou a mandar indiretas aí via Twitter, pelo X. E, gente, presta atenção. Eduardo só pode ser um infiltrado da esquerda na extrema-direita. Ele consegue fazer o que ninguém consegue fazer. Ele consegue ferrar o Brasil, comemorar o feito, apressar a prisão do pai e hoje ele merece o editorial. Eduardo, o quinta coluna. O mundo mudou radicalmente nos últimos 6 meses e o Brasil, preso em suas próprias contradições, parece não acompanhar o ritmo. Jair Bolsonaro, o ex-presidente, está na iminência de ser preso, enquanto seu filho, Eduardo Bolsonaro, delira ao acreditar que faz política internacional. A realidade, no entanto, é cruel. Eduardo, com sua visão limitada e alinhamento miliciano, não apenas prejudicou o pai na eleição de 2022, mas agora pavimenta o caminho para a sua prisão. 6 meses atrás, o cenário global era outro.
Hoje, Israel venceu em todas as frentes. A Síria caiu como o eixo do terror, o Líbano está quase livre do Hezbollah e o Iêmen vê suas células terroristas destruídas. O Hamas já era. Putin, atolado na Ucrânia, perdeu força, enquanto a China, antes desafiadora, recuou e fez acordos com os Estados Unidos. O Irã virou pó. Trump, cumprindo promessas, garantiu que os BRICS não destruirão o dólar e as sanções ao Brasil refletem a submissão econômica à China e às façanhas da família Bolsonaro. Eduardo, com sua retórica estúpida e arrogante, contribuiu decisivamente para a derrota do pai em 2022. Ele perdeu 1.100.000 votos em relação a 2018, enquanto a diferença do seu pai para Lula foi de 1.050.000 votos. Eduardo derrotou Jair Bolsonaro matematicamente em 2022 e o delírio do gado bolsonarista, alimentado por Bolsonaro, custou caro. Agora, suas ameaças públicas e lobby nos Estados Unidos contra o judiciário brasileiro, com isso, ele praticamente alega ou entrega Jair Bolsonaro à prisão. Suas ações, como pressionar por sanções contra o Supremo Tribunal Federal, são vistas como traição nacional, agravando a crise do pai. Ironia do destino. Eduardo, o quinta coluna, ajuda o Brasil ao expor as fragilidades do bolsonarismo, mas por ser um político limitado e ligado às milícias, também fortalece Lula. Enquanto tenta salvar o pai, cava a ruína e a da própria família. O Brasil, refém dessa tragicomédia, segue esperando por justiça e lucidez. E no meio disso, gente, como é que fica o Itamaraty nessa história? Fica abaixo da linha da miséria, graças a Celso Amorim, o anão diplomático que afunda ainda mais Lula e o Brasil. Sempre há algum culpado quando as coisas desmoronam. E no caso do governo Lula, além dele mesmo, que é uma besta quadrada, o dedo também deve ser apontado diretamente para Celso Amorim, o anão diplomático que se acha um gigante. Lula tem uma cegueira ideológica com a companheirada e é um trem da alegria e por isso ele paga um preço caríssimo. Ele vai colocando a companheirada nos espaços mais preciosos. Preço mais alto por manter esse fiasco no comando da política externa brasileira. Amorim é o arquiteto do desastre, o homem que transformou o Itamaraty num circo de trapalhadas e que envergonhou o Brasil no cenário global. Esse é o sujeito que, num delírio de grandeza, quis abolir o inglês da ONU. Sim, gente, na ONU. Sim, o idioma universal da diplomacia. Chegou ao cúmulo de tagarelar em francês em reuniões internacionais, como se o mundo girasse em torno da sua vaidade. Parece um mal-amado, um ególatra que confunde diplomacia com show de excentricidades. Sob sua batuta, o Itamaraty virou um antro de ideologia barata e Lula fez as piores alianças possíveis, acordos com ditadores, flertes com regimes autoritários e uma política externa que isola o Brasil dos adultos na sala. Amorim é um peso morto que Lula carrega. Já passou da hora de Lula demitir esse fiasco. Caso contrário, o anão diplomático será lembrado como como coveiro do governo Lula e do Brasil no cenário internacional. Minha gente. Sapatada do dia. A dupla de estúpidos que ressuscitou Lula, gente. Se há uma dupla de estúpidos, tá aqui. Olha a dupla aí. Gente, há uma semana Lula estava nas cordas, sem discurso. Aí vem os gênios, Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro, e dão uma bola para Lula marcar o gol. Burro com iniciativa dá nisso. A sapatada do dia vai para os dois burros cheios de iniciativa que acabam ressuscitando Lula e ferrando o Brasil. Sapatada neles, pisando no vermelho. E é no vermelho mesmo, gente. Porque Eduardo Bolsonaro, eu tenho certeza que ele é da oposição, ele está infiltrado na extrema-direita. Ele não pode ser de direita, não, nem de extrema-direita, porque é tão estúpido e ajuda tanto a oposição, ajuda tanto Lula, que só pode ser infiltrado. Ele consegue fazer o que ninguém da esquerda consegue. Vou dizer para você, para ferrar com o Brasil e para ajudar Lula, Eduardo Bolsonaro é um as, é perfeito para fazer todo esse tipo de lambança. Bom, gente, é isso. Vou ficando por aqui. Vocês viram e ouviram que minha voz está rouquíssima. Eu estou com essa voz aqui, com esse vozeirão, o jornal mais fanho da internet brasileira, que eu tô gripadinha, né? Mas vai ficar tudo bem. Segunda-feira eu já tô com a voz aí toda prontinha, afiada de novo. Aproveite a sua sexta-feira, seu final de sexta-feira, seu final de semana também.
curta bastante, aproveite com moderação, hein? Nada de enfiar o pé na jaca. Mas tem que enfiar o pé na jaca um pouquinho até que pode. Tchau, tchau.